conversar com os jovens de hoje? Indefinidos, indecisos, não sabem o que querem da vida. Por quê? Será que não faltou na nossa parte paterna um incentivo, o mostrar para eles qual seria o futuro? Mas como faremos isso, se como pais a gente não vive como igreja? A gente transfere à igreja a responsabilidade de mostrar o futuro para eles. Se como muitos pais vivem sendo pai na igreja, mas fora de casa, fora da igreja, não é mais igreja. O grande problema dos muitos filhos de hoje é porque os pais os querem perfeitos, mas não querem ser igreja em casa. Não querem ser reino em casa. É por isso que Malaquias profetizou tal coisa, porque o único jeito de constituir uma família saudável é vivendo princípios elementares do reino de Deus em todo lugar. E nós vivemos o tempo todo sob um prisma de religião, e religião se contenta que você viva dentro do templo, mas dentro da sua casa você vive do seu jeito, do jeito que o mundo impõe. Mas no reino não, no reino é um princípio que você vive aqui dentro, vive lá fora, vive em casa, vive no trabalho, e tem que ser o tempo todo. Porque cidadania não se muda. Você não sai do Brasil e chega nos Estados Unidos e você deixa de ser brasileiro lá. Ou deixa? Quando você foi, Fernando, deixou de ser brasileiro? Quando você sai daqui de Dourados e vai para o Paraguai, você não deixa de ser brasileiro no Paraguai. Você é um brasileiro lá. Se eu sou cidadão do reino, eu sou cidadão aqui na igreja, mas eu tenho que ser cidadão lá em casa também. E os meus filhos vão viver isso lá. Perceba que os pais, diga por favor para quem está pertinho de você, diga: meu irmão, os pais são transmissores da imagem que Deus vê em seus filhos. Foi Deus que deu essa responsabilidade, irmão. Se o seu e o meu filho não conseguem se ver como homens e como mulheres cheios de Deus e prontos para viver no mundo mal, como cidadãos do reino, a culpa não é deles, queridos. Precisamos parar de culpá-los. Se temos filhos que não querem saber do Senhor, a culpa não é só deles e não é só do mundo. Em algum momento na vida nós erramos. O maior erro é que nós não queremos admitir nunca que erramos. O maior erro é que quando não admitimos, não temos coragem de voltar atrás para corrigir. Sábio é quem consegue ver e voltar atrás para corrigir, ainda que seja alguns. Sabe, Deus colocou no coração de todo homem o propósito de ser pai, o papel de ser pai e mãe. E permita dizer como o mundo está terrivelmente mal. E se nós não atentarmos para isso, essa crise chega na igreja, chega na tua família. Quantas famílias cristãs estão sofrendo? E a gente sempre acha alguém a culpar, um bode expiatório, um Judas. Vamos olhar para nós mesmos. Eu disse hoje pela manhã, eu tenho uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão importantíssimo no mundo todo. E essa pesquisa aponta o índice de suicídio no mundo todo, por países. E no Brasil, o índice dos últimos 5 anos, a taxa de suicídio cresceu 30% nos últimos 5 anos. Perceba que hoje no Brasil, segundo essa pesquisa, morre por dia de suicídio 26 pessoas no Brasil por dia, entre a idade de 10 a 26 anos. Jovens, só jovens. E pasmem vocês, nesses dados é catalogado por estado na nação. E o estado que é campeão, pasmem, está
está na internet, que é campeão de suicídio, se chama Mato Grosso do Sul. 8 jovens morrem por dia de suicídio nesse estado. Não é de assustar? E você quer saber qual a causa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, apresentou? A maior causa de suicídio é o alto nível de estresse, depressão e isolamento. Causado do quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, proveniente de famílias cujos pais são ausentes, proveniente de lares que pai e mãe adotou a TV como babá, adotou a internet como entretenimento, adotou um computador como amigo. Então é fácil culparmos o sistema, é fácil culparmos os filhos. Os jovens que estão aqui hoje, um dia vai ser pai. Não se engane, um dia você vai ser pai. E quando você for pai, você vai estar em um país pior do que hoje. É um alerta que eu dou a todos nós. Ou acordamos, ou vamos continuar vendo os nossos filhos crescerem desconectados de Deus e de todos. E talvez a gente não se importa porque não é nosso filho, o nosso está bem. Mas e o do meu irmão? E aqueles que convivem perto de nós? Nós acreditamos, eu estou terminando, aliás, eu vou parar no início, mas eu vou parar. Só preciso te dizer essa parte para a gente orar. Nós acreditamos que o papel de ser pai, estou falando de pai, eu ainda vou chegar na área de filho, vou chegar na área de mãe, fique tranquilo, tem para todo mundo. Mas nós acreditamos que o papel de ser pai é prover, é dar um teto, é dar roupa, ajudar a fazer faculdade, é educar, disciplinar, bater, corrigir fortemente. É o que a gente entende e achamos que isso é o suficiente. Isso é muito importante, mas não é o tudo. Essas coisas são fundamentalmente importantes, mas ser pai é muito mais do que isso. Pais que estão aqui hoje, me escutem por favor. Ser pai é muito mais profundo, mais intenso. Ser pai é conviver diariamente com os conflitos internos de seus filhos. Ser pai é observá-los como se eles fossem uma mina de ouro pronta a ser descoberta. Ser pai é proteger como aqueles fossem os seus últimos valores que você tem que guardar a toda a força possível. Ser pai é observá-lo em cada mudança física que seu corpinho produz. Ser pai é estar atento a cada olhar, a cada jeito de andar, a cada amigo novo, a cada diálogo. Ser pai é investir tudo que pode no filho, entendendo que ele é a sua cópia. Seu filho é você, é o seu futuro. Quando você partir, quem vai continuar a sua história é seu filho. Então que história você quer contar? Que livro você quer que teu filho escreva? O livro que eu poderia escrever acerca do meu pai? Queridos, perceba que o pai é uma influência importantíssima de liderança, de caráter, de honestidade, de moralidade, de masculinidade na vida do filho. Tem uma coisa que os pais fazem quando os filhos começam a se tornar adolescentes, começam a se tornar garotos. Os pais começam a se distanciar deles.
Quando é o momento que mais os filhos precisam do pai. Quando a puberdade começa a chegar, os pais se distanciam, porque tem vergonha. Mas é o momento que os filhos mais precisam do pai. Por quê? Porque agora está sendo quebrado o vínculo entre a mãe. Então o filho precisa ter uma referência masculina, porque essa referência é que vai fazer diferenciação no futuro daquilo que ele é. E muitos pais preferem se esconder, problema dele. Eu vivi assim. Eu não tive um pai que conversasse comigo, que me orientasse. Eu particularmente não tive nunca. E por conta que eu não tive o pai, o mundo me abraçou. Se eu pudesse voltar atrás, é papel do pai isso. É o pai que aponta para o filho que ele é macho, que ele é homem. E não adianta lá na frente dizer: meu filho boiolou, porque você não foi pai suficiente. Porque o homossexualismo não é doença, é comportamento. E se é comportamento, é mudável, é tratável, é aplicável. E não adianta culpar a sociedade apenas, culpar a igreja, porque a igreja não deu conta de cuidar do problema. E nós, pais, precisamos cuidar de tudo. Nossos filhos são os nossos maiores tesouros. Se tem uma coisa que Deus deu de valor, não é sua casa, não é seu carro, não é sua profissão, são seus filhos. Você pode perder tudo, irmão. Tu pode ficar a pé, tu pode andar a pé, tu pode andar de havaiana, tu pode não ter arroz para comer, mas se você tiver um filho, levante as mãos para o céu, porque Deus te deu o maior tesouro que um homem pode ter. Oh, bênção é ter filho. Eles são um presente de Deus, um presente. Então, como não cuidar bem desses presentes? Sabe, pais, o pai tem um papel tão fundamental, não só no menino, mas na filha também. A feminilidade da filha é o pai que ressalta. Aí o pai diz: não, isso é coisa para a mãe, eu estou fora. Então tudo que você não fizer, ela vai esperar de um macho lá fora. A minha filha não tem problema com elogio, porque todo dia eu digo para ela que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela tem um corpo bonito, que é para guardar para o marido que Deus vai dar para ela. Porque eu quero que ela seja uma mulher de Deus, que ela tenha muitos filhos e que corra na minha casa essa molecada toda. Eu quero ter pelo menos 10 netos. Então, meus genros que se virem, minha nora que se vire. Contudo, é papel do pai. É papel do pai inserir no coraçãozinho da filha que ela é linda, que ela é maravilhosa, para que qualquer besta chegar perto dela e dizer isso, ela não caia na conversa fiada dele. Porque se eu como pai não fizer isso, qualquer otário vai chegar pertinho dela, vai jogar uma conversa mole no ouvido, e pode ser um barangão, mas a conversa mole vai fazer com que o coração dela se apegue. É o mesmo que acontece com filhos. Sabe, queridos, não podemos nos ausentar dessa responsabilidade de jeito nenhum. Se você é pai e nunca olhou para a tua filha como uma moça, como uma mulher que ela vai ser, começa a olhar hoje. Meus filhos nem veem, mas às madrugadas eu levanto, eu vou onde eles estão dormindo, eu estendo as minhas mãos sobre eles, e eu começo a fazer um monte de afirmação do que eles são em Deus, o tipo de marido que eu quero para minha filha. E ela tem consciência que eu sou homem de Deus suficiente para dizer para ela se tal pessoa é de Deus ou não é. Eu tenho que ser homem de Deus suficiente para isso. Eu assumo a responsabilidade de dizer para minha filha se o casamento dela é de Deus ou não é. Eu assumo, porque eu convivo com Deus. Eu preciso ser referência para eles como homem de Deus.
Eu não posso ser leviano no maior presente que Deus me deu. Não posso. Eu sonho que os meus filhos sirvam ao Senhor. Mas para que eles aprendam a servir o Senhor, eles precisam ver isso em mim. Eu os faço ser. Eu sou a referência deles. Essa é a minha responsabilidade. Meus erros, eu preciso corrigi-los. Admito. Preciso corrigi-los. Mas eu não posso me olvidar do privilégio do que é ser pai. Eu só vou ler rapidinho o que eu anotei aqui. A gente vai orar agora. A importância do pai na vida da filha. Meninas que recebem amor e controle do pai são mais capazes de alcançar sucesso acadêmico. Isso aqui não é meu, isso aqui é de uma psicóloga. E olha o que ela diz. Meninas que têm um relacionamento rente ao pai apresentam menos ansiedade e mostram um comportamento menos introvertido. A ligação com os pais é um dos fatores que contribuem para evitar que as meninas tenham relações sexuais antes do casamento, usem drogas e consumam bebidas alcoólicas. Meninas que consideram que o pai se preocupa com elas se apresentam menos incidência de autoestima, abuso de drogas e álcool e peso fora do limite. Meninas envolvidas com o pai têm 2 vezes mais probabilidade de não desistir dos estudos. Meninas que possuem o pai como uma figura paterna se sentem mais protegidas. Sabe? É uma lista enorme de coisas que tem aqui que eu gostaria de poder falar tudo para você. Mas talvez a pergunta que eu posso terminar e falar aqui hoje é: você já parou para pensar, pai? Que tipo de pai seu filho gostaria que você fosse? Já parou para pensar, mãe? Que tipo de mãe sua filha gostaria que você fosse? E talvez você e eu diga: mas pastor, vamos inverter a pergunta. Que tipo de filho você gostaria que tivesse? Essa segunda pergunta é muito simples. Eu os faço ser quem eu sou. Então a pergunta básica para nós esta noite é: nossos corações estão conectados aos corações de nossos filhos, a ponto de eles confiarem em nós, na sua vidinha? O coração de nossos filhos estão conectados conosco a ponto de nós sabermos as necessidades deles, os tipos de conflitos que eles têm? Não podemos permitir que os nossos filhos sejam levados pelo engodo do mundo, pelas propostas do mundo. Não podemos. Nós precisamos vencer isso. Sabe como? Sabe como o diabo tem roubado filhos? Existem 2 extremos paternos. O primeiro é de usar palavras que desconstroem. Palavras como não, como você não presta, você não é nada. Palavras desse tipo desconstroem. Isso é ruim. E o contrário é bom. Eleva a autoestima. Você é uma bênção, você é lindo, você é homem de Deus, você é um bom aluno, você é uma pessoa abençoada. Mesmo que as notas estejam vermelhas, não é mentira profetizar ao teu filho: você é um bom aluno. Eu vejo em você um bom aluno. O outro aspecto são as atitudes extremas. Por um lado, violência, grosseria, rispidez, espancamento, violência verbal e física. Por outro lado, excesso de amor, superproteção, criá-lo dentro de um casulo, sem permitir acesso às pessoas, sem permitir que seja tratável. São aspectos diferentes, mas que ambos, ao contrário, nas atitudes certas,
promovem o crescimento extraordinário de um filho de sucesso. Mas perceba que o grande problema não está no fato das boas atitudes, não está no fato das más atitudes, não está no fato das boas palavras ou das más palavras. O maior problema está no fato da passividade, da inatividade, da normalidade, da quietude. Está no fato de não tomar partido, de não agir, de se calar. Quando o pai decide, eu digo pai e mãe decidem não ser os instrumentos de cura, de perdão, de vivência, de prática na vida dos filhos, essa inatividade promove mensagens ocultas que você não vê acontecendo, mas o diabo todo dia fica lançando na mente dos nossos filhos, e eles estão cansados de ouvir exatamente isso. Sabe por que o seu pai não te ouviu? Porque não se importa com você. Sabe por que ele não está aqui? Porque ele não se importa com você. Sabe por que o teu pai não foi na tua escola assinar o teu boletim? Porque você não é ninguém. Sabe por que você não recebeu um elogio? Porque você é feio. Você é feia. Você não é isso que os outros dizem que você é. Essa é a mensagem do diabo. E ele não precisa usar ninguém para isso. Não precisa usar ninguém. Deus quer usar os pais, ele constituiu os pais. Mas o diabo não precisa usar ninguém. Ele sopra direto no ouvido. Todo dia. Todo dia. Então, em o nome de Jesus, isso precisa ser corrigido. Nós precisamos reconstruir nos nossos filhos essa cadeia de proteção e sermos os liberadores dessa imagem de sucesso. Talvez o que os filhos fizeram até hoje promoveram manchas e marcas no seu ser. Então escute isso e vamos orar. Uma ilustração. Certo dia, uma mãe teve uma ideia, que o seu filho era muito problemático. Ela olhava para ele e ela ouvia o que os outros diziam: seu filho é duro na queda, seu filho é treva, seu filho é isso, seu filho é prova. E em casa, eles nunca colocaram limites nos filhos, nunca disseram não, nunca disseram: olha, isso não pode fazer. Deixaram o moleque à vontade. Até que chegou uma altura que o moleque começou a causar problemas para esse casal. Então essa mãe frustrada, cansada, depois de buscar ajuda em tudo quanto é lugar, teve uma ideia. O Piá já era adolescente. Então ela pegou uma tábua e comprou um maço de prego. E a cada coisa que o filho fazia, ele ia lá e pregava um prego. Ia lá e pregava um prego. Depois que estava a tábua meia já de tantos pregos, o Piá perguntou: por que a senhora prega um prego aí? E ela diz: isso aqui, todas as vezes que você me machuca, que você faz uma arte, que você desobedece, que você me ofende, eu prego um prego aqui. E aquilo não significou muita coisa para o Piá, afinal ele é um Piá. Ele nunca recebeu limite, nunca foi corrigido. Ela achava que corrigi-lo ia causar transtorno. Então ele continuou causando problemas. E ela foi pregando, até que a tábua estava cheia de pregos. Um dia ele entrou no quarto dela e olhou aquilo e viu que estava cheia de prego. Ele já era jovem. Então o seu coração se encheu de tristeza. E ele disse para si mesmo: eu não posso mais causar isso na minha mãe. Eu enchi uma tábua de pregos, quanta dor eu causei a ela. Então em lágrimas ele chamou a mãe e disse: mãe, me perdoa por tudo isso que eu fiz. E a mãe disse: filho, cada prego desse que preguei é para lembrar quantas vezes eu já te perdoei. É só para lembrar o quanto eu já te perdoei e o quanto eu tenho que te perdoar.
E ele diz: mas a partir de hoje eu quero mudar, mãe. E cada um desses pregos que a senhora plantou aí, pregou aí, a cada atitude minha de amor pela senhora, pelo pai, tira um prego. E ela diz: combinado, filho. E daquele dia em diante, a cada atitude dela, ela ia lá e tirava um prego. Tirava um prego. Ele casou-se, constituiu filhos. E um dia ele vem com os 2 filhos já grandinhos e mostra a tábua sem nenhum prego. E começou a olhar a tábua, explicou para os filhos o que era. Então parou, ficou olhando e chorou abundantemente. E a mãe veio até ele e disse: por que você está chorando, filho? Não tem mais nenhum prego aí. E ele diz: é verdade, mãe, mas as marcas ficaram. Talvez você não sabe as marcas que você tem deixado nos seus filhos. E talvez, filhos, vocês não sabem as marcas que vocês têm deixado nos seus pais. Então eu digo tudo isso esta noite, porque para recomeçar precisa haver reconhecimento de ambas as partes. Para recomeçar, pais precisam ver que tem falhado com os filhos e precisam ter coragem de pedir perdão a filhos. Para recomeçar, filhos tem que ter coragem de pedir perdão para pai e não querer mais pregos sobre a tábua, para que não fique buraco algum. Eu queria, em nome de Jesus, que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos por bondade. Vou fazer uma breve oração e te dar uma oportunidade. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu sei que o desejo do coração do Espírito Santo é exatamente esse: é converter o coração dos pais aos filhos, fazer com que os pais, Senhor, cuidem bem dos seus filhos. Da mesma sorte, fazer com que os seus filhos, com suas rebeldias, sejam convertidos à prudência dos pais. E que de tal maneira, Pai, a rebeldia dos filhos também possa ensinar os pais a não se conformarem com atitudes que têm levado até agora, mas que a partir de hoje eles possam olhar para os seus filhos como o futuro, como um grande tesouro, e rever se tem alguma coisa errada, que eles possam a voltar atrás e reconquistar, reconstruir. Eu sei, Senhor, que não é uma área tão agradável de mexer, mas assim como eu quero que o Senhor mexa na minha vida, eu peço que o Senhor mexa na vida das pessoas, na vida daqueles que em Ti precisam ser trabalhados. Em o nome de Jesus, eu te peço, aí onde você está, irmão, aí onde você está, se o teu coração em Cristo entende que precisa alguma coisa na sua vida mudar, entende que você pode mudar alguma coisa em você para que no seu filho seja mudado. Se você quer mudança nele, mude em você primeiro. Então, se houver isso, eu vou te dar uma oportunidade agora, de pais e mães, se quiseres, em nome de Jesus, juntar aos seus filhos agora, para que como família, como instrumentos de cura e transformação, possamos emplacar isso na sua vida. Se houver agora o seu desejo, e você quiser unir-se ao seu filho agora, eu sei que pais estão com os filhos lá embaixo, mas se tiver pais com filhos aqui esta noite, eu te dou essa oportunidade em nome de Jesus, de você sair do seu lugar e você procurar o teu pai, a tua mãe, ou procurar o teu filho, a tua filha, abraçá-lo, e como família quebrar esse laço, quebrar essa legalidade que o diabo tem plantado. O que eu estou a pregar aqui hoje, queridos, você pode até não dar valor agora, mas vai determinar o futuro da tua casa.
vai determinar o futuro desse país. Oh, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, pai. Vai atrás do teu filho. Sai, mãe. Vai buscar teu filho onde está. Vai. Una-se a ele, vai. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Se errou, não tenha medo. Conserte agora, não tenha medo. Não tenha vergonha. Volte e meia eu reúno-me com os meus filhos e digo para eles: filhos, me perdoe o que eu tenho feito de errado. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de consertar.